acontece com uma formiga que se perde de seu formigueiro? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fushioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, 3 recadinhos rápidos da paróquia, Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. E às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Altair, hoje é dia de pergunta bizarra no Naruhodo. Tava sentindo muita falta. Quem sabe como eu fico empolgado com as perguntas assim. E sabe de quem vem essa pergunta, Altair? De quem? Veio da ouvinte Ana Luísa, que tem 31 anos e é psicóloga de São José dos Campos, São Paulo. Aê! Obrigado, Ana Luísa, pela sua pergunta. Muito obrigado. Curiosa, intrigante. Eu gostei muito. Não sei de vocês. Aí fala: olá, Ken, Altair, muito parabéns pelo trabalho. Aê, obrigado. Obrigado, Ana Luísa. Segue um mistério da humanidade para vocês desvendarem. Se uma formiga se perde, ela pode ir morar em outro formigueiro? É muito boa. Essa é a pergunta da Ana Luísa, Altair. O que você acha, hein? De verdade, eu não tenho nada a dizer sobre essa pergunta. Nada? Você nunca teve interesse em formigas na vida? Rapaz, eu me divirto matando formigas. Então... Bicho mal. É o Darth Vader. Muito mal. É o Darth Vader das formigas, tadinho. Eu sou muito mal. Depois desse episódio, acho que eu vou até parar de fazer isso. Então, esse episódio, muito obrigado, viu, Ana? É uma pergunta muito boa. Lembra um pouco um outro episódio que você podia ouvir que eu gostei muito dele. Que era Crianças que Dançam Ciranda, Giram pro Mesmo Lado. Uma pergunta sensacional. Sabe? Você consegue fazer pontos com várias coisas. Então, Kim, dá um palpite, vai. Imagina um ninho de formigas, uma colônia, uma formiguinha se perde. Certo. Da colônia. Você acha que ela pode ser adotada em outra colônia? Ela morre invariavelmente? Ela acha o caminho de volta? O que você acha? Você não tem nenhum palpite? Eu posso... chutar isso. Eu posso me colocar no lugar da formiga. Isso, se coloca no lugar da formiga. Eu sou uma formiga. Isso. O que você faria? Ou até não sou uma formiga, eu sou um ser humano mesmo. Tá? E me perco do meu grupo e da minha casa. E não tem ninguém em volta, assim, né? Acho que a primeira coisa que eu ia tentar procurar é alguma casa para me abrigar. Um abrigo. Mas se não tiver, eu vou me virar. E o que é se virar? Vou, sei lá, encontrar um lugar para me proteger do sol e da chuva. Imagina que você encontrou. E aí eu vou tentar construir um abrigo, vou tentar achar comida, achar água. Mais ou menos o que o Tom Hanks fez no Náufrago. No filme O Náufrago, né? Acho que é mais ou menos esse o comportamento que eu acabaria tendo se eu não encontrar um grupo, né? Um outro formigueiro, no caso, né? Sei lá, as pessoas podem me rechaçar. Isso. Eu posso não ser bem-vindo. Então. Né? E eventualmente matá-lo. E eventualmente me usar como jantar. Pode ser. Então, o estudo de colônias de formiga tem um interesse em si nas próprias formigas, porque elas têm uma importância muito grande no equilíbrio ecológico de vários lugares e tal, né? Isso é muito importante. Mas tem uma linha... Os sociólogos odeiam isso, mas, de novo, sociólogos que têm uma formação muito... Eu não gosto de usar isso, mas muito de humanas mesmo, assim... Em geral, não percebe os avanços que essa área da sociobiologia teve. Então, vale a pena um pouquinho de história, só para começar. Em 1975... um biólogo, né, que é o Edward O. Wilson, escreveu um livro chamado Sociobiologia, Nova Síntese, tá? Que esse livro, na verdade, ele não é o começo, mas ele é o final de uma série de outros trabalhos que culminou... Esse é um livro que, assim, os sociólogos detestam. Assim, os sociólogos que têm uma vertente muito
cultural, que essas divisões, porque tem muita gente que fala que formigas têm cultura, sim, a cultura delas, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito de detalhe. Mas ele escreveu esse livro e ele mostrou que falou, olha, veja a produção do Darwin, por exemplo, aí o Trivers, que é um outro cara que pegou conceitos do Darwin e aplicava em comportamento. Vocês estão vendo que tem coisas que nos animais acontecem na gente? Existe uma, entre aspas, uma psicologia comparativa entre espécies, que a gente ilustrou em vários episódios. O episódio da barba, um exemplo. O episódio se cérebro de homem e mulher é igual ou diferente. Tem vários, né, que a gente faz essa ponte. Ele falou, eu acho, assim, no livro, né, eu acho que praticamente qualquer comportamento cultural tem uma base num comportamento comparativo biológico em outra espécie, né? O povo da sociologia deu um piti, assim. Não, mas isso é uma afronta. Paralelo entre inseto e ser humano, por exemplo, nem pensar. Nossa, gerou uma crítica lá, né? Que é a crítica da sociobiologia, determinismo biológico e tal. Que é uma crítica totalmente descabida, não faz nenhum sentido. Tá? Essa crítica já foi superada, então, inclusive hoje, pesquisadores mais sérios, interdisciplinares atuais, juntam as áreas. Certo. De novo, a gente já fez isso em outros episódios, que toda justificativa de comportamento tem 4 causas. Então, a explicação biológica entraria na causa material e formal, as explicações culturais nas causas eficientes, e aí a causa final seria uma junção das duas. Então, hoje em dia é totalmente possível estudar isso. E de maneira integrada, né? Exato. E o que isso tem a ver com as formigas? Por isso que eu acho estranho que você não acha as formigas legais. Porque elas são muito legais. Tô brincando, né? É claro que eu acho as formigas legais. Formigas são sensacionais. Observar as formigas em grupo, assim, é muito interessante. Isso, trabalhando ali, fazendo as coisinhas delas. Abelhas também. É muito divertido, assim. Eu gostava muito de fazer isso. Ainda gosto quando dá tempo. Mas vamos explicar essa resposta formalmente primeiro, tá? Geralmente as pessoas falam, não sei, né? Se a formiga volta, se ela acha outro lugar, não sei. Na verdade, você tem muitas espécies de formiga que têm estruturas muito diferentes. Por exemplo, uma diferença muito simples entre as formigas é se elas têm olho ou não. Tem formigas que não têm olho. Assim, elas enxergam, mas sem usar informação visual. Elas enxergam, por exemplo, entre aspas, enxergam com feromônio, tá? Então, tem algumas espécies, uma delas é chamada eciton, né? Eciton, que ela anda e ela vai deixando um feromônio que as outras vão seguindo, e aí você tem meio que rastro, né? E aí tem todas elas correndo lá e você vê o rastro. Como que uma formiga se perde nesse caso? Como elas não têm uma estrutura ocular, elas enxergam esse cheiro, né? Eventualmente, por uma mudança de temperatura, ficou muito quente, ou porque, sei lá, choveu, qualquer coisa, se perde o cheiro, e aí ela se perde, né? Normalmente não se perde uma, se perde um grupinho. Então imagina, elas estão forrageando é um nome biológico para buscar comida. Elas estão buscando comida num lugar longe, então tem uma fileira bem grande de formigas. E aí, eventualmente, acontece alguma coisa, alguém passa, ou chove, enfim. Lembrei de uma coisa que eu fazia, as formigas estavam em fila, e aí eu fazia com o dedo, eu dividia a fila. A fileira. Né? E aí as formigas que estavam para trás do risco que eu fiz com o dedo, elas ficavam meio desnorteadas. Isso. Elas ficavam girando em círculo, não ficavam? Acho que elas tentavam encontrar outro caminho, na verdade. Algumas iam para a direita, outras para a esquerda. Isso, né? exato. Mas elas não seguiam mais em frente porque o rastro foi interrompido. A ideia básica é essa. Às vezes, quando acontece algum evento ambiental e um grupo de formigas se perde, essas formigas eciton e umas outras espécies que trabalham com feromônio, assim, elas começam a andar em círculo. Eu não sei se você já viu no mato, ou às vezes em casa, às vezes tem formiga em casa, elas formam um círculo, às vezes grande, e ficam girando em círculo. Porque aí, por exemplo, eu me perdi das outras, mas eu achei a bundinha da formiga que se perdeu comigo. Então elas ficam girando em círculo até morrer de exaustão. Então esse é um destino possível. Até morrer de exaustão. É verdade, elas morrem de exaustão. Coitadas, então. Elas ficam girando e morrem, tá? Esse é um destino possível de grupos de formigas que se perdem, tá? Isso acontece também com alguns grupos de formigas onde a rainha morre. Tá? Então isso, se o formigueiro não é muito grande, elas entram nesse loop e morrem, né? O loop da morte é o nome. É muito triste, né? Loop da morte. É o loop da morte. Que dramático. Pois é, então. E tudo bem, né? Isso é para grupos. Tá, então essas formigas que se seguem com feromônio, ela pode ficar desgarrada e aí eventualmente se perde, tá? Mas as formigas não funcionam só assim, com feromônio. Você tem outras, que aí um grupo delas é a Terminothorax, né, uma espécie. Elas é mais ou menos por feromônio, mas na verdade não é por feromônio, é por toque. Então elas ficam muito pertinho das outras.
elas também não têm olho, né? Entre aspas. Uma coloca a anteninha na bundinha da outra. E elas vão meio em fileirinha, sabe? Tipo quando criança você fica segurando no ombro do coleguinha. Sim. Elas ficam assim, né? Então ela dá um toquinho na bundinha da outra e vai se tateando. O que acontece se a primeira de todas se perder? Todo mundo se perde junto. Tipo, é corrida de ceguinho, né? Se o primeiro ceguinho se perde, tipo, lascou, né? Todo mundo já era, né? Essas formigas também, elas entram no movimento circular, porque aí o ceguinho vai seguir o outro ceguinho que também tá perdido e aí entra no ciclo da morte também. O loop da morte. O loop da morte, né? Mas essa Terminotórax, ela tem já um proto-olho, assim, ela coleta informação visual. Um pouquinho. Então isso minimiza, porque se você fica encostando o tempo todo na outra, a chance de você se perder é grande, né? Sim. Então ela ainda tem um proto-olho que consegue pegar alguma informação para minimizar essa perda. Então se você, maldoso, colocar o seu dedo ali na frente, ela ainda consegue, tipo, se achar. Tá? Já você tem outras, que é isso não tem explicação, é sensacional. É um tipo de formiga chamado Pachychondrilla, é a espécie dessa formiga. É assim, você tem diferentes tipos de formiga, né? Você tem o trabalhador, você tem o soldado, a rainha, tem classes diferentes. Imagina que tem um ninho aqui no ponto 0 e a 100 metros tem a fonte de comida. Uma formiga carrega a outra nas costas, então ela carrega o trabalhador nas costas, coloca ele lá, o trabalhador pega a comida e tem que voltar sozinho. Como é que ele aprende o caminho das costas da outra? Olhando pra cima. Porque eles viram que um pega a formiga e coloca ela de ponta cabeça. Então ela fica olhando pro céu e ela aprende o caminho pelo sol. Sensacional! Sensacional! Né? E não se sabe exatamente o mecanismo, como que ela aprende assim, o caminho, mas ela é carregada, vai lá, ela traz a comida de volta, depois ela é carregada de novo e por aí vai. Tem várias espécies que fazem isso. E aí você tem espécies de formiga que tem olho. Nas espécies de formiga que tem olho, a visão delas é muito boa. Quando você fala que tem olho, é um sistema óptico mesmo. Isso, assim, visual. De luz. É, luz, que coleta luz e codifica a informação com base na luz. Né? Um olho parecido com a gente. Então, você tem uma, que o nome dela é o nome de vilão do sei lá, do Transformers, assim. Tem uma que o nome dela é Gigantops Destructor. Nossa, olha que nome da hora. Sim, nossa senhora, eu fiquei com medo de ver essa formiga. Né? Essa formiga, ela tem uma visão boa. Essa formiga deve ter 1,90 m. Pois é, com certeza, forte, espadaúdo. Né? Ela tem uma visão boa, então ela enxerga bem até, razoavelmente bem. Ela usa pistas visuais, né, para se localizar, para ver a comida. E para voltar, né, para achar as outras formigas e voltar para o ninho. Então, como ela usa pista visual, ela trabalha com ângulo. Então, por exemplo, se o ninho está no ponto 0 e eu vou para a direita, eu me desloquei um certo ângulo, né? Em relação. Então, ela trabalha muito com essa navegação por ângulo. Tá? E aí ela... Eu entendo que ela tem uma espécie de bússola. Então. Isso, ela usa como se fosse uma bússola mesmo. E ela usa informação do Sol. A posição do Sol em relação ao tempo. Veja que interessante. É bem mais sofisticado. Muito, muito. Mas é uma formiga. Mesmo assim, é uma formiga com um cerebrinho ridículo, né? Ela consegue, no cerebrinho dela, codificar a relação entre o tempo passando, porque aí muda a posição do Sol, e o ângulo em relação ao ninho. Então é muito sofisticado. Você tem que conseguir um computador com uma capacidade razoável para fazer o que... Enfim, é como um ser humano navegava quando não tinha nenhum instrumento. Assim, isso. Né? Posição do Sol, ângulo de deslocamento. Né? Então, ó, o Jabari linear fritando ali na cabecinha da formiga, né? E você tem uma outra que vive no deserto, né? Que é a Cataphyes bicolor, né? Ela tem duas cores. Ela vive no deserto do Saara. Ela era parente de um outro tipo de formiga que fazia feromônio, que se comunicava com feromônio, só que ela perdeu. Por quê? Porque o Saara é muito quente e dissolve o feromônio. Então ela perdeu, tipo, evapora. Então ela passou na volta e já perdeu, né? E aí ela desenvolveu uma adaptação... Ela vai e não consegue voltar. Exato. Então, muitas morreram assim, né? Aí ela desenvolveu uma adaptação, né, com base nisso, em que ela aprendeu a contar os passos. A formiga conta, 1, 2, 3, conta os passos. Ela conta quantos passos ela vai pro lugar e ela tem a referência do ângulo, porque ela tem olho. Ela conta os passos em relação ao ângulo. É igual você se localizando para um lugar. Sem dúvida. É igual. Sem dúvida. Harry Potter. Exato. Igual. Ela usa só como referência e ainda conta os passos. Veja que sensacional, né? Um outro caso interessante também da maneira como as formigas trabalham. Saiu há pouco tempo, coisa de 2 meses. Nem isso. Menos, falando que teve os furacões, eventualmente, nos Estados Unidos, ali na América Central, né, uma situação muito triste. Teve um último, né, um dos últimos foi o Irma, né, em 2017. E não sei se você ficou sabendo que regiões alagadas, né, por muito tempo, eles encontraram ninhos de formiga boiando.
né? Grandes círculos. Grandes círculos de ninhos de formiga. Então, elas se juntam, formam tipo um bloco e começam a andar. E sobrevivem. Desse jeito, né? Com uma em cima da outra. Isso. Assim. A rainha fica no meio, né? E aí, quando seca a água, elas vão e se reorganizam, né? Eu vi isso, impressionante. Impressionante. Elas fazem todas essas estratégias para maximizar a sobrevivência. Então, explicamos aqui os mecanismos diferentes pelas quais as formigas se localizam e se movem, né? Mas a gente não respondeu a pergunta ainda. A pergunta central da análise. Exato. Então, já vimos o que acontece quando grupos de formigas se perdem, né? Então, essas formigas que têm olho, agora que você já viu que tem formigas que têm olho, que não tem, feromônio, que tal, né? Em geral, quem é do campo sabe que tem muita variação entre as espécies, tá? Eu vou fazer uma coisa bem geral, tá? Os biólogos de insetos me desculpem, tá? Em geral, formigas que usam feromônio, caso ela se perca, eventualmente, elas entram no loop da morte, né? Em geral. Entra ali, o loop da morte, acabou. Formigas que têm estrutura ocular, né? Elas têm mais chance, vai. Porque elas conseguem, tem pistas, a chance dela se perder é menor, tá? Mas vamos imaginar que uma formiga que, essa primeira que eu falei, que é esse tom, que ela trabalha com feromônio, ela se perdeu, uma só, se perdeu. O que ela vai fazer, né? O que seria esperado? Tem alguns fins possíveis, é um RPG, né? Você solta a formiga, é um RPG, vamos jogar os dados para ver o que acontece, né? Pode acontecer algumas coisas, o seguinte... Isso é muito interessante porque reflete a gente. Eu volto na sociobiologia do Wilson, né? Reflete a gente. Imagine você, assim, que você foi tirado da sua cidade, do lugar que você mora, e te colocaram numa selva. É o que aconteceu com a formiga. Ela perdeu toda a referência de contatos próximos dela. O que essas formigas, em geral, fazem? Elas vão continuar reproduzindo os comportamentos que elas costumavam fazer. Em grupo. O que ela fazia em grupo, ela vai fazer individualmente. Ela tinha uma tarefinha, ela vai continuar fazendo essa tarefa. Forragear, buscar comida e levar em algum lugar. Então, as excitons, por exemplo, elas vão buscar água, né? E uma formiga precisa de pouca água, ela consegue desenrolar, viver ali o tempinho dela com água. Então, eventualmente, ela vai ficar juntando detritos e água ali, né? Em ciclo. Até eventualmente morrer, porque o tempo de vida delas não é longo, tá? Caso ela encontre, no caso dessas formigas, a exciton principalmente, caso ela encontre um outro ninho da mesma espécie, ela pode ser aceita ou não. Tá? E aí é uma coisa interessante dessas formigas que trabalham com feromônio. Elas se comunicam, esse feromônio é um tipo de hidrocarboneto cuticular. É como se elas tivessem um tipo de esmalte. Sabe esmalte de unha? Sim. Como se ela tivesse um tipo de esmalte. Uma proteção, um vernizinho. É um verniz, isso. Só que esse verniz, ele não é para proteção, ele é para comunicação, né? Ele pode servir para localização ou para comunicação. Se essa formiga perdida encontrar outras formigas da mesma espécie que tem compatibilidade gênica nesse tipo de hidrocarboneto, ela é aceita. Tá. Ou seja, você é meio truta lá da outra quebrada, mas é truta, entendeu? Entendi. Aí ela entra e vira e começa a trabalhar estereotipadamente do mesmo jeito. Isso acontece muito em formigas que é chamado formigas de fazenda, que são formigas assim que formam colônias gigantescas, juntam várias, assim. Acontece muito isso. Às vezes tem uma colônia de formigas e a rainha morre ou fica doente, alguma coisa assim. Às vezes essa colônia é incorporada por outra colônia. Certo. Né? Então, da mesma espécie. Então, o cheiro é meio parecido, eles adequam e aí você começa a incorporar os trabalhadores para esse seu grupo maior. Então, né? Até aí tá muito parecido com o meu comportamento de náufrago. Isso, exato. Isso? Exato. Grande paralelo aí. Exato. Outro desfecho que pode acontecer. Ela, eventualmente, vai ficar ali trabalhando, fazendo as coisinhas dela e morre. Né? Outra coisa é ela encontrar formigas de outra espécie e aí ela é morta pelas formigas de espécie diferente. Enfim, ela vai brigar. É aquele caso em que eu viro o jantar, tá? Exato, vai acontecer, né? E a terceira possibilidade é ela reencontrar a mesma colônia. Ela se acha de novo, o náufrago, né? E, tipo, volta no mar e acha as pessoas. Aí, eu já vi uma formiga bem diferente no meio de um formigueiro de outra... que parecia ser de outra espécie, assim, sabe? Pode acontecer. Tem um mutualismo. Rolou ali um crossing over, né? Rolou ali uma joint venture. Sociedade um pouco mais empática, assim, sabe? Então, tem que ver qual que é. Assim, às vezes tem formigas que são de fato muito diferentes, né? Às vezes é a própria rainha, às vezes de tão diferente, tá por ali. É difícil, mas pode ser. Às vezes tem mutualismo. Às vezes tem certas colônias que trabalham juntas. Assim, pode rolar uma troca. Faz uma joint venture, assim, uma coisa. É raro, tá? Tem casos mais interessantes ainda que tem certos micróbios, certas bactérias em geral, que matam... eles matam a rainha, né? E controlam os outros.
Caramba. Eles controlam os outros. Então, olha a treta. Olha a treta. Tem 2 ninhos, A e B, né? Da mesma espécie. Aí os micróbios lá, os vírus, enfim, os organismos pequenininhos invadem, né? Contaminam eles. Aí eles matam a rainha de um e fazem com que ele se agrupe com o outro. Então forma uma mega colônia, assim. Você tá achando que Game of Thrones é da hora? Vocês nunca viram Formigueiro. Formigueiro é muito melhor. Essas coisas de que dragão o quê, velho? Tem uma formiga, mó da hora, bem melhor. Tá? E se inspiraram na formiga, certeza. Né? E aí, é o último destino da formiga, né? Caso ela reencontre o ninho original, ela pode ser aceita ou não. Vai depender de quanto tempo ela ficou perdida. Ah, ela pode não ser aceita. Pode não ser aceita. Por quê? Ser vista como uma traidora. Não sei, é porque o que acontece? Como ela tem esse hidrocarboneto dela de identificação, se ela fica muito tempo sozinha, ela perde isso. Porque isso é realimentado pelo contato com as outras. Ela perde. Caso ela demore muito e volte, ela pode ser reconhecida como um diferente e aí ela é morta. Pelos próprios pares. Então ela já era condenada desde que se perdeu. Mas por que ela pode ser vista como diferente? Porque ela perdeu as características físicas? Não, ela perdeu esse verniz dela. Ah, o verniz. Ela perdeu a identificação. A armadura dela. Perdeu o cara crachá, sabe? Sei. Perdeu o crachazinho dela e, ó, você já não é mais aqui e mata ela. Que final triste, não é? Que tristeza. Que tristeza da coitadinha da formiga. Aí é muita tristeza, hein? Verdade, não é? Vai, explora o mundo. Se salva, passa todos os perrengues e morre na volta. Volta. Lembra? A Cersei vai lá e... Então, mas isso... Você não é mais um Lannister. Eu me lembra muito essa situação, o primeiro original, o Planeta dos Macacos, que o cara descobre que ele tava no planeta Terra mesmo, tipo, é isso. Tipo, voltei, agora tudo macaco e eu me ferrei, né? É exatamente isso. E isso reflete muito o comportamento humano. O comportamento humano é assim também. Sim. Então... na verdade, todas as hipóteses que você colocou servem como alegorias do comportamento social humano também. Aliás, a escolha da sua palavra foi muito boa. Não é uma analogia ao comportamento humano. É uma alegoria ou uma metáfora. Sim. Então, vamos fazer uma metáfora até mais própria? Imagina o seguinte, imagina que nós fomos invadidos por ETs, tá? Esses ETs são, cada um deles, a altura média deles é 50 metros de altura. Eles têm tamanho de prédios. Né? Então a razão entre uma pessoa e uma formiga é um pouquinho mais de 1 para 50, mais que isso, né? Mas imagine que fomos invadidos por ETs que têm tamanhos de prédios, assim, é uma coisa colossal, né? Ou seja, a gente vira uma formiga. A gente vira uma formiga perto deles. Imagine que eles são relativamente bonzinhos e eles vão estudar a gente. Do mesmo jeito que a gente estuda formiga, eles vão estudar a gente. Você acha que esses indivíduos de 50 metros descobririam, assim, dado essa desproporção, que nossa sociedade é tão rica quanto de fato é? Rica do ponto de vista de comportamento, de conteúdo, de cultura. Você acha que eles teriam acesso a isso? Você está levando em conta que a gente fala, por exemplo? Não, tudo bem. Então, as formigas também falam, se comunicam. Só que eu não sei o que elas comunicam. Eu não percebo a linguagem. Não necessariamente eles vão entender o que a gente fala. Isso. Né? Acho que eles vão entender só um pedaço da gente, né? Vocês podem fazer um barulho. É igual a ave, né? Você vê a ave cantando, você não sabe o que ela está falando uma para outra. É a mesma coisa. Eles vão ter um entendimento parcial do que a gente é. Né? Exato. Então, é exatamente o que a gente faz com as formigas. A gente não reconhece que tem características nossas que evoluíram, levando em conta as sociedades mais, entre aspas, simples das formigas e estão presentes na gente, né? A gente não leva em conta isso como sendo uma parte do humano, porque a gente acha que eles são simples demais. Né? Quando a gente coloca isso numa outra perspectiva, você vê a importância desses estudos para entender comportamentos de grupo, não indivíduo. Não quer dizer que você é uma formiga. Você pode se sentir uma formiga, dependendo do trabalho que você faz, da vida que você faz. Né? Isso pode ser uma alegoria de representações sociais. Mas, do ponto de vista global, nós somos muito parecidos com as formigas, sim. Nós nos comunicamos, nós temos padrões de comunicação diferentes. Quando a gente se perde, a gente estabelece padrões estereotipados parecidos. A gente busca líderes para seguir também. Isso, né? Tem relações hierárquicas. Isso é do humano mesmo, é causa formal, básica, né, que é presente em todas as sociedades. E daí o interesse. Então, em última análise, você estudar por que uma formiga se perdeu do ninho é você estudar como você acha sentido na sua vida. Né? Quando você sai de um país e vai para outro, uma outra colônia, é exatamente igual a formiga. Então, esse cast serve para você. Quando você sai de casa, né? E na verdade agora... Vai buscar a sua própria vida. Reconstruir ou construir, dependendo do grau de perdas que você teve ou dos contatos novos que você vai criar. Esse cast, na verdade, vai ser dedicado, não falei isso por quem, ele é dedicado a... Temos muitos ouvintes, uma fração razoável, que moram no exterior.
Verdade. Inclusive, alguns mandaram perguntas. Verdade. Né? Então, muitos de vocês se sentem, às vezes, ou já se sentiram como essas formiguinhas que descrevemos. Né? Então, esse episódio, na verdade, é dedicado a vocês, que já se sentiram como formigas perdidas, né? Espero que quando vocês voltem para o Brasil, vocês não sejam devorados, mortos ou apagados, né? Mas, de fato, inclusive tem alguns trabalhos que falam isso, mas são trabalhos muito recentes, então não vou divulgar as evidências deles, porque ainda é muito discutível, que relaciona, por exemplo, sociedades de formiga com xenofobia. Né? É um episódio que eu tenho muito vontade de fazer mais pra frente, quanto mais trabalhos saírem sobre isso, que padrões de comportamento de formiga frente a estresse refletem muito comportamentos sociais em situações, por exemplo, que você tem na Europa. Né? Então, volta a questão da sociobiologia do Wilson. Pretendemos falar disso em breve, mas isso é dedicado a vocês, brasileiros que moram fora. Eu vou até falar aqui, Altair, os países que mais têm ouvintes fora do Brasil. Ah, legal. Altair. Segundo as nossas estatísticas aqui, o Data Naruhodo, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Tá? E em segundo, olha só, o Japão. Temos muitos brasileiros no Japão, claro. Exato. E aí em seguida vem Portugal, Canadá, Austrália, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Holanda, França e Argentina. Depois Itália, México, Nova Zelândia, Chile, Suíça, Rússia e Uruguai. Esses são os 20 países, né? Ótima avaliação. Onde a gente tem mais ouvintes fora do Brasil. Pois é. Né? Muitas formiguinhas espalhadas. Então, para esses países e todas essas formiguinhas espalhadas pelo mundo, né? A gente dedica esse episódio. Exato. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.